Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você por que o nosso intestino é também chamado hoje em dia de segundo cérebro. Qual é a relação do intestino com as suas emoções, com a sua capacidade de aprendizado, com a sua memória. Vou te explicar tudo isso, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e o mesmo nome aqui do canal, Nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa relação do intestino com o nosso cérebro. A gente já sabe que tem alguma coisa a ver, né? Porque quando você está nervoso, dá dor de barriga. Quando você está apaixonado, fica aquele frio na barriga. Então, como é que as reações, as emoções estão relacionadas com o intestino e como é que o intestino se relaciona também com as emoções com o nosso cérebro? Vamos falar mais sobre isso. O intestino é chamado de segundo cérebro porque ele tem uma grande rede de neurônios. Os neurônios não estão só no nosso cérebro. A gente tende a achar que o neurônio está no nosso cérebro, porque, claro, né, é o maior lugar que tem. Mas onde a gente tem sistema nervoso central, a célula diferenciada são os neurônios. A gente tem uma grande quantidade de neurônios nesse sistema nervoso entérico que está permeando o nosso trato digestivo todo, desde o esôfago até o reto mesmo. Então, são mais de 100 milhões de neurônios que a gente tem, gente. É muita coisa mesmo. Inclusive, ele tem mais neurônios que a medula espinhal e que o sistema nervoso periférico. Então, eu imagino que você não soubesse desse dado tão interessante, né? Além disso, o intestino tem um papel muito importante na produção dos neurotransmissores que são importantíssimos para o nosso cérebro. E é estimado que mais de 95% da serotonina que a gente tem no nosso corpo seja produzida no intestino, armazenada lá e levada para o nosso cérebro. E você sabe que a serotonina está relacionada com bem-estar, bom humor, prazer, felicidade. Então aí a gente já começa a ver um pouquinho a relação de um bom funcionamento do intestino com uma boa questão de bem-estar, saúde, do nosso cérebro e das nossas emoções também. Então, como é que é feita essa comunicação, né, entre o cérebro e o intestino? Porque eles estão longe, né, gente? O cérebro tá aqui na cabeça e o intestino tá lá no tronco, no abdômen. Então, como é que eles se comunicam? Eles se comunicam através do nervo vago, que eu já falei dele para você em vários outros vídeos aqui, quando eu falo de constipação e tudo mais. O nervo vago é uma rede, como se fosse uma rodovia, assim, expressa, que liga o cérebro e liga o nosso aparelho digestivo. E essa comunicação é feita em milissegundos, assim, é muito, muito rápida e é uma via de mão dupla, né? Como eu falei, você tem informações do seu cérebro que vão para o intestino e tem informações do intestino e neurotransmissores que correm rapidinho lá para o seu cérebro. Além disso, a gente tem no nosso intestino também, no nosso trato digestivo todo, a microbiota, que são aqueles micro-organismos, as bactérias benéficas. E a gente já sabe que existe mais bactéria no nosso intestino do que existe gente no mundo. Aliás, 100 mil vezes mais microbiota aí, né, intestinal, bactérias no seu intestino do que tem gente no mundo. Então, é uma quantidade louca de bactéria que tem ali e que também tem um papel muito interessante nessa questão dos seus neurotransmissores e nessa questão da relação com o seu cérebro. Isso porque as bactérias ficam nessa parte de muco do seu intestino, onde também ficam os neurônios. Então, a comunicação delas com o nervo vago e com os neurônios que vêm lá do seu cérebro é muito íntima e dela para lá também. Então, é também uma via de mão dupla muito interessante. Inclusive, o mau funcionamento intestinal pode levar a alguns problemas emocionais mesmo, favorecendo o aparecimento de ansiedade, depressão, estresse em muitas pessoas, justamente por conta dessa, enfim, dessa relação íntima e dessa produção de neurotransmissores ficar um pouco diferenciada para algumas pessoas. Além disso, a gente já sabe que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm um componente emocional muito grande, né? São pessoas que normalmente são muito estressadas, muito preocupadas, muito ansiosas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre síndrome do intestino irritável, sobre a dieta FODMAPs, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Se você não sabe ou não lembra, tem o nome do vídeo aqui. Uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba. Mas justamente tem essa dieta que pode ajudar a melhorar o funcionamento intestinal e as pessoas relatam muitas vezes que melhorando o intestino diminui um pouco a ansiedade e o estresse também para elas especificamente. Mas de uma forma mais simples, você também consegue ver essa relação entre intestino e cérebro quando a gente usa aquela frase, aquele termo, na verdade, enfesado. Ah, essa pessoa está enfesada, porque quando a pessoa está com as fezes paradas ali, constipada, normalmente ela fica muito mal-humorada, tanto que já virou o oposto. A pessoa mal-humorada já acha que está com as fezes paradas ali, presas dentro dela, porque tem uma correlação muito íntima mesmo entre a sua condição
intestinal, a correta evacuação, bom funcionamento do intestino com esses neurotransmissores e com esse funcionamento cerebral. Então, é muito interessante essa relação. É importante ressaltar também que, ultimamente, muitos estudos vêm sendo lançados fazendo uma correlação entre doenças neurológicas e o intestino, o bom funcionamento intestinal. Então, já existem estudos fazendo uma correlação entre doença de Parkinson, doença de Alzheimer, até mesmo o transtorno do espectro autista e o mau funcionamento intestinal em algumas pessoas, disbiose intestinal. Então, existem estudos já comprovando isso, precisam ser feitos mais estudos, mas já é uma linha muito interessante de ser estudada atualmente. O que já se sabe com relação a essas doenças aqui no caso da doença de Parkinson, por exemplo, o sistema nervoso entérico começa a ser prejudicado, a ser deteriorado antes, enfim, de outros sinais mais tradicionais aparecerem. Além disso, se verifica que a microbiota, a bactéria presente ali é disfuncional, ele tem uma desbiose intestinal em alguns casos. O que acontece também em muitas pessoas que sofrem com Alzheimer, quando é verificado, quando são feitos estudos, se verificam que há uma certa desbiose intestinal, uma menor quantidade de bactérias benéficas no intestino dessas pessoas. Com relação ao transtorno do espectro autista, ainda precisam ser feitos mais estudos, porque descobertas recentes já verificaram uma correlação entre o bom funcionamento intestinal e microbiota intestinal e o espectro, mas ainda não se sabe muito bem qual é o papel. Quando a gente fala dessa correlação entre bactérias intestinais e estar ou não dentro do espectro autismo, a gente não está querendo dizer que uma coisa fez a outra acontecer. Então, não é uma relação de causa e efeito, não é porque a pessoa tem menos bactérias intestinais que ela necessariamente vai estar dentro do espectro autista de forma nenhuma. E sim que existe já essa verificação, já foi feita em alguns estudos que já verificaram essa correlação, mas não é que uma coisa acontece e vai causar outra. Alguns estudos já vêm verificando também uma correlação entre uma pior microbiota, um pior funcionamento intestinal e a diminuição da capacidade cognitiva em algumas pessoas. Então, por isso é muito interessante manter sempre o seu intestino funcionando bem. Então, boas formas de manter o seu intestino funcionando bem. Primeira, claro, muita água, hidratar bem o intestino é muito importante. E a água, o líquido preferencial. Para algumas pessoas é difícil acrescentar mais água no dia a dia, então eu tenho aqui um vídeo dando algumas dicas de como fazer disso um hábito no seu dia a dia e vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você na descrição. É importante também que você estimule a evacuação de forma natural, sem usar laxantes que podem prejudicar a saúde do seu intestino, mas sim os laxantes naturais, que a gente diz, né? Não os laxantes farmacêuticos. Eu tenho aqui uma playlist de receitas laxantes que podem te ajudar e tem uma playlist também sobre saúde do intestino, digestão saudável, dando várias dicas de alimentos melhores e piores que você pode acrescentar no seu dia a dia. Quando a gente fala também de intestino, não tem como não pensar nos probióticos, que justamente são essas bactérias benéficas que vão ajudar aumentando, né, a colônia de bactérias do bem no seu intestino, que você já viu que tem a ver com muitas questões de saúde e dessa parte emocional. Então, quando a gente fala de probióticos, eu tenho um vídeo aqui falando dos 7 melhores que você pode acrescentar no seu dia a dia. Dou até uma receita de iogurte caseiro nesse vídeo. Existe uma playlist aqui no canal também falando mais sobre kefir, que é um super probiótico muito potente, muito saudável, muito interessante, que você também faz em casa. Então, eu vou deixar alguns links e playlists bem legais aqui embaixo na descrição para te inspirar. E também é muito importante falar que existem alimentos que fazem mal para o seu intestino. A bebida alcoólica é ruim para o seu intestino, alimentos inflamatórios como açúcar, gorduras trans são ruins para o seu intestino, muita gordura, pouca fibra vai deixar você mais constipado, o que piora a sua saúde intestinal. E além disso, o cigarro também é super prejudicial. Além disso, é importante ressaltar também o papel da atividade física no funcionamento intestinal e na melhora do nosso cérebro, né, do nosso bom humor, do bem-estar. Primeiro porque durante a atividade física a gente também produz alguns neurotransmissores, a endorfina, a serotonina, que melhoram a sensação de bem-estar, e durante a atividade física você também estimula a musculatura da área abdominal, pélvica também, dependendo do exercício que você faz, e você consegue favorecer a expulsão do bolo fecal, melhorando a saúde intestinal. Então, se você conseguir acrescentar atividade física, mesmo uma caminhada no seu dia a dia, você vai ter vários benefícios. Vou deixar algumas receitas bem legais aqui embaixo para ajudar na sua saúde intestinal e vou deixar um vídeo bem legal onde eu explico como fazer o kefir em casa, esse probiótico super do bem que eu falei.
e que pode te ajudar também. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, e se você tiver qualquer dúvida com relação à condição de saúde que você tenha, relação com o seu intestino, alimentação, consulta sempre seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, como anda o seu intestino? Você costuma prestar atenção nele? Tá funcionando direitinho? Você consome alimentos para melhorar a saúde dele? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.